Boa noite a todos. Muitas respostas que nós temos, elas nos servem muitas vezes em determinados graus de entendimento que a gente vive. Então há respostas, mas nem sempre há justificativas. Então alguém pode responder alguma questão sem justificar ela. Por exemplo, dentro da comunidade cristã, a grande maioria da comunidade cristã acredita que o homem foi feito do barro. Aí Deus, lá pelas tantas, achou que o homem sozinho ficaria muito solitário. Então esperou o homem dormir, feito do barro, e assim que ele adormeceu, tirou uma costela e fez a mulher. Estavam os dois no paraíso. Não conheciam o sexo porque não tinham conhecimento. E aí Deus, sabendo de todas as coisas, colocou justamente no meio do jardim um fruto que eles não podiam comer. Mas Deus sabia que eles iam comer o fruto. Lá pelas tantas, a mulher come o fruto. E assim a mulher torna-se a responsável pelo sofrimento da humanidade. A partir daquele momento, então, os dois passam a conhecer o sexo e começam a se reproduzir. Mas são expulsos do paraíso e condenados ao sofrimento das penas que a vida na matéria acaba nos sujeitando. Então, para muitos, a justificativa que nós sofremos porque Eva comeu o fruto proibido está de bom tamanho. As pessoas aceitam isso tranquilamente. A grande maioria da comunidade cristã aceita isso. E está tudo certo para eles. Mas, talvez para nós, isso já não seja mais o suficiente. Nós acreditar que estamos em sofrimento porque Eva, que é oriunda da costela de Adão, comeu um fruto que não podia comer, colocado num jardim que Deus sabia que eles iam comer. Talvez para a gente isso não faça sentido nenhum. Naturalmente que isso é uma alegoria das questões internas do ser, da dualidade do ser, mas é interpretado de uma forma literal. Talvez para nós a justificativa que sofremos porque cometemos ações contra as leis soberanas nos sirvam melhor. Porém, isso também não justifica diversas questões. Não justifica exatamente o porquê da dor. Porque uma vez que Deus me deu o livre-arbítrio, como é que eu posso sofrer se Ele me deu o livre-arbítrio para ser livre? Seria mais ou menos a ideia de sofrer porque a Eva comeu a maçã, sendo que Deus também tinha concedido para eles a possibilidade da escolha, mas colocou a maçã no meio do jardim já sabendo que eles iriam comer. Ou seja, como se a gente sofresse porque a gente é livre para sofrer. De uma certa forma, isso também com o tempo fica meio leviano para todos nós. E aí nós vamos ter que buscar outras explicações do porquê da dor. Do porquê das questões que nos fazem ficar em situações conflitivas. E aí a resposta que talvez vai atender melhor a nossa razão é que de fato nós somos criadores da nossa própria realidade. As nossas ações vão moldando uma realidade que é somente nossa. Porque veja, não tem nenhum júri nos julgando, não tem nenhum juiz nos julgando. Se não existe ninguém nos julgando, por que nós sofremos? Mesmo assim. Isso está muito mais ligado àquilo que os evangelhos, principalmente Tomé, falam, que nós somos deuses, ou seja, construtores da nossa própria realidade. Quando eu tenho um pensamento, esse pensamento está agindo sobre os fluidos em nossa volta, mas também age sobre o meu perispírito. E o nosso perispírito, ele pode ter mais peso ou menos peso. Quando dissemos que alguém está no umbral, é porque o perispírito está mais denso, então ele vibra mais devagar e fica preso às coisas criadas pela mente. E os espíritos que estão em lugares mais elevados, eles precisam condensar o perispírito deles para que a gente consiga vê-los.
Então tem muito mais a ver com a nossa capacidade divina de criação, de criar as coisas. Então se eu tenho um pensamento que não é benéfico, ele vai criando a minha realidade, a minha ação vai criando a minha realidade. Não há castigo nenhum. Sou eu apenas, dentro do meu próprio mundo, tentando entender outros aspectos da criação divina, que também faz parte de mim. Porque eu não consigo me separar da criação divina. Eu não consigo me separar das leis soberanas. Porque se eu fosse separado disso, como é que eu poderia, digamos assim, ficar restrito a essas leis soberanas que agem sobre todos nós? Então, basicamente, nós somos livres para fazer tudo o que pudermos, dentro das condições que a matéria nos restringe. Porém, nós somos realmente o resultado de tudo que a gente faz. A dor que nós sentimos, o sofrimento que nós criamos, na verdade é o resultado de tudo aquilo que baixou a nossa vibração. A gente meio que internamente começa a sentir os embates daquilo que a gente vai criando como realidade. Estado de consciência, né? Um estado de consciência. E de acordo com que a gente vai se esclarecendo, isso começa a ficar mais lúcido, mais nítido. Tudo isso serve para que a gente possa realmente adquirir o livre-arbítrio verdadeiro. Porque por enquanto o nosso livre-arbítrio ele é restrito, ele é limitado. Quando nós estamos dentro da matéria, ele é mais limitado ainda, porque nós podemos certas coisas. Eu estava num evento onde as crianças estavam perguntando para os adultos, e uma criança perguntou o que é reencarnação, e o adulto, naturalmente, reencarnação é o processo pelo qual nós estamos passando agora. Mas se a gente for pensar bem o que significa reencarnação, espiritualmente falando, é ação restrita, nós estamos restritos. Nós podemos só certas coisas destinadas a essa realidade aqui. Eu não posso sair da Terra, por exemplo, não posso sair do meu corpo. Se eu matar o meu corpo, eu fico preso. A própria energia que a minha mente criou, que a minha ação criou. Então veja como nós não somos livres ainda. Porque a liberdade ela vai exigir maturidade. A partir do momento que eu sofro, entre aspas, a consequência daquilo que eu crio, eu começo a entender que nem tudo é benéfico para mim. E nem tudo é benéfico para os outros. É nesse campo de observação que as coisas acabam ressoando em mim, que a gente vai se depurando, vai começando a perceber que há de fato uma realidade sublime, mas para que eu possa fazer parte dela, eu preciso estar adequado mentalmente. Ou seja, imaginamos que há uma sociedade onde as pessoas são totalmente educadas, todas elas são sociáveis de fato, não há roubos, há uma tranquilidade absoluta, todo mundo respeita, tem um respeito soberano. Pega as pessoas que são desordeiras e coloca nessa sociedade, o que acontece? Vai influenciar. Entende? Então nós não estamos, digamos assim, longe dessa realidade superior por uma força que nos mantém distante. Não, é a nossa conduta que nos separa dessas leis ou dessas realidades superiores. É aquilo que nós criamos diariamente que nos separa. A partir do momento que a gente vai se educando espiritualmente, que é a proposta do Espiritismo, é a proposta do Evangelho de Jesus, e a educação não é essa questão superficial que nós vivemos, das instruções. A educação é o saber que meu pensamento é uma ação diante do universo, que a minha palavra é uma ação, que tudo que eu faço é uma ação, e que naturalmente isso vai ficar preso ao meu perispírito. E é por isso que eu sofro, entre aspas, a consequência das minhas ações. Eu não consigo escapar e nem preciso ter um juiz, não precisa ter ninguém para me condenar, porque isso nunca saiu do meu mundo. Interferiu na realidade do outro, sim, mas sempre ficou na minha existência. Por isso o Espírito na passagem vai dizer que sofremos mais quando as nossas ações agridem os outros.
é uma transgressão das leis soberanas maiores. Mas quando faço essa ação, ela fica comigo. E algum dia eu vou ter que remover aquela energia que eu mesmo criei, substituir ela por uma energia melhor. Não estou construindo a minha própria realidade. E aí, quando a minha realidade ela se ajusta à realidade soberana, é o que acontece, o que nós chamamos de religião, de estar consciente das outras consciências e estar religado à fonte primária da vida, fonte geradora da vida. O sofrimento, então, não é algo que eu mesmo estou criando, mas que eu também não vou criar uma outra realidade melhor, ou seja, eu me liberto da dor, mas isso só acontece se eu compreender a função dessa dor. Que essa dor não está sendo imposta, eu estou gerando ela. Por isso a importância de mudar a rota, de mudar a forma de pensar, de agir e de ser. Isso é um ato de amor. Não é um ato de egoísmo, é um ato de amar a mim mesmo. Que Deus os abençoe imensamente.